Então vamos lá, 10 bilhões, quase 3 mil empresas notificadas e mais de 55 mil irregularidades identificadas. Presta atenção agora em mim, tá? A Receita Federal acabou de lançar a Operação Caixa Rápido contra um setor específico, supermercadista. E eu preciso que você entenda o que é que está acontecendo, porque há mais de 2 anos eu venho falando e alertando exatamente esses temas. Se você é empresário do setor de varejo, e alguém já lhe vendeu aquela tese tributária milagrosa, né, que envolve créditos geralmente de PIS e COFINS, você precisa assistir esse vídeo até o final e entender o que é que aconteceu nesse setor, de repente para se prevenir ou para orientar e alertar aquele seu colega que trabalha nesse setor a não cair nessa esparrela. Na segunda quinzena de abril, agora 2026, então recentíssimo, tá? Notícia de ontem. A Receita Federal deflagrou a Operação Caixa Rápido. Os nomes são os melhores, né? O alvo foram 2.959 empresas no setor de supermercados, em todo o Brasil. O valor cobrado, segundo a Receita, são 10 bilhões em créditos que o fisco entende como não pagos corretamente. As irregularidades que foram detectadas foram mais de 55 mil e todas concentradas em pedidos de ressarcimento e compensação tributária envolvendo créditos de PIS e COFINS que para a Receita têm irregularidades. As notificações estão chegando pelos canais oficiais ali do ECAC, né, aquela caixa postal eletrônica da Receita Federal, e também para aqueles que não têm que tiveram alguma divergência sobre isso, pelos Correios, elas também chegam, tá? O prazo para o empresário se regularizar foi até 30 de julho de 2026 e o relógio já está correndo, tudo bem? Portanto, o PIS e COFINS são contribuições regidas principalmente pela Lei 10.637 e pela Lei 10.833. No regime não cumulativo, essas leis permitem o aproveitamento de crédito sobre determinadas despesas. Aí eu não vou nem entrar nesse mérito do que é essencial ou não. Mas o problema aqui está no artigo 17 da Lei 11.033, a chamada Lei do Reporto, tá? Foi essa. A Lei do Reporto é uma sigla para aquele regime tributário de incentivo à modernização e ampliação de estruturas portuárias. Ela foi criada exclusivamente para beneficiar empresas do setor portuário, portos ou operadoras portuárias, transportadoras aquaviárias, mas não especificamente para os supermercadistas. E aí que aconteceu o problema. Os escritórios de consultoria tributária vendiam em larga escala a tese de que o artigo 17 dessa lei permitia ao varejista manter os créditos de PIS e COFINS mesmo sobre produtos de regimes monofásicos, como bebidas, combustíveis, produtos de higiene e limpeza, tá? E preste atenção nisso, tá? O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já havia decidido, juntamente em diversas câmeras, em sentido contrário. Ele informou até o tema 799, que foi vedada a apropriação de créditos de PIS e COFINS para varejistas sobre aquisições sujeitas ao regime monofásico. A tese foi vendida como legal. A jurisprudência dizia o contrário. E a Receita Federal agora quer o dinheiro de volta, com multas, correções monetárias e juros incidentes sobre todos esses pagamentos, tá bom? Qual é a tradução de tudo isso para você que opera no segmento de supermercadista e pretende ali aproveitar créditos, né? Talvez a pergunta mais certa é, doutor Ricardo, o que é que isso significa na prática? Significa o seguinte: se você é dono de supermercado ou é algum escritório de consultoria que apresentou uma planilha mostrando crédito de PIS e COFINS e recuperação com base no artigo 17, essa lei do reporto, há grande chance de você estar dentro do grupo das 2.959 empresas notificadas. Perceba, é um grupo significativo. Certamente não é todo, mas talvez as maiores. E a conta, ela não é pequena, tá? Se a Receita Federal entendeu que houve dolo, ou seja, que o crédito foi tomado conscientemente de forma irregular, a multa qualificada chega a 150% do valor do crédito, mais juros e aquela taxa Selic que incide sobre todo esse valor. E algo que a maioria das pessoas não sabem, e aí os sócios, né, e os gestores de empresa devem ser responsabilizados pessoalmente sobre essas dívidas. E o patrimônio particular pode ser executado para quitar a obrigação da empresa que agiu com dolo, com má fé. Veja o tamanho do problema, né? Você acredita que isso acontece no Brasil? Aproveitamento de crédito irregular? Vários escritórios vendem essa tese e já receberam os honorários, né? Já lucraram com risco. Em muitos casos, simplesmente vão desaparecer. Enquanto isso, o empresário fica
com a autuação, as multas e os juros e o risco patrimonial. E aqueles escritórios de consultoria tributária já nem existem mais, tá? Então esse é um grande problema, um problema real no segmento de auditoria tributária. Talvez a contratação daquele pessoal que não tem sede fixa, que não tem endereço regular, ele atraia um alerta ao empresário para que ele possa tomar uma decisão melhor. Mas vamos lá. O primeiro erro é acreditar que todo mundo está fazendo isso, garante que é certo. E volume não é sinônimo de legalidade, tá? Empresários podem ser notificados a qualquer tempo, né? Então veja que aquele prazo de 5 anos é o critério. O segundo erro é ignorar que a notificação recebida, aquele prazo de 30 dias, está correndo e você não precisa fazer nada, não precisa cancelar a cobrança, não precisa fazer mais nada. Isso só vai aumentar o problema. O terceiro erro é achar que o escritório que vendeu a tese vai resolver agora, que a maioria dos casos o contrato não inclui defesas em autuações fiscais. Isso você vai ter que fazer sozinho, tá? E tem gente que gosta de brincar com fogo, né? Esse é um problema real. E o fogo, nesse caso, tem nome. O fogo é a Receita Federal. Ela agora começou a incendiar essa chama em busca desses créditos que ela entende que foram tomados de forma indevida. Mas veja, nem tudo, né, são más notícias, né? Eu vou dar aqui um passo a passo objetivo para você que está assistindo aqui esse vídeo, né, poder se guiar, pelo menos para entender qual é o seu cenário. Primeiro, acesse o ECAC, aquele portal do contribuinte da Receita Federal, e verifique se existe alguma notificação em nome da sua empresa lá naquela janelinha, fica lá no campo superior direito, tá? Reúna todos os contratos, os pareceres, as planilhas do escritório que lhe vendeu esse serviço de recuperação de crédito, de PIS e COFINS, baseado na lei do reporto. Levante o valor total desses créditos aproveitados e dos ressarcimentos pedidos junto à Receita Federal. Você já vai começar a ter um cenário bem legal. Seguinte, quarto, não faça nada sem antes ouvir um advogado tributarista especializado, né? Não assuma riscos de acordos, não confesse dívida, não cancele pedidos de compensação sem orientação técnica. Isso pode gerar para você um outro problema, tá? Quinto, se você ainda não tenha sido notificado, isso também não significa que você não tem que se preocupar. Faça revisão preventiva. O fisco quer morder aquela parte dele e ele precisa estar atento ao que ele vai autuar e você tem que se preparar para não ser autuado. Esse jogo funciona assim, tá bom? Então, se você caiu em uma cilada como essa, né, e percebeu que está ali com a notificação da Receita Federal em mãos, chegou lá no seu portal do ECAC, você precisa de uma ajuda de um especialista e com urgência. E uma coisa que eu sempre digo aqui nos nossos atendimentos, né? Tributário não é lugar de promessas, é lugar de responsabilidades. A escolha do profissional que faz a diferença para a execução de um trabalho com ética, com transparência, com base técnica sólida e compromisso, com o tempo e com o prazo. Então tome cuidado com quem executa esse serviço tributário. É muito importante que essa pessoa lhe passe todos os riscos. Alguém que lhe oferece só benefício, só vantagem, não lhe alerta do risco, tome cuidado. Pode ser que você não esteja nas melhores mãos. O empresário precisa de informação para ele poder tomar a decisão, tá? E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Compartilha com aquele outro empresário que você conhece, ou mesmo com aquele contador que trabalha no setor de supermercadista, que isso pode ser uma informação de grande valia para que ele possa tomar decisões aí nos próximos dias e até se atentar se alguma dessas notificações não vai chegar na sua caixa postal, tá bom? E para não esquecer, lembre-se de me seguir, porque é melhor que eu lhe conte do que o fiscal.